Paz do Senhor, igreja. Vamos estender a mão aqui para o pastor, o homem de Deus, vai estar trazendo a palavra para nós essa noite. Senhor, meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, está aqui, servo do Senhor, meu Deus, que vai trazer uma palavra de ensino, de renovo, de entendimento, Pai, como sempre tem sido, todos os cultos, Pai. O Senhor vem abençoar, Senhor, a vida dele, a vida da família dele, dos filhos, Pai, dos planos e projetos. Vai abençoando, Pai, a cada um. E vai abençoando também os membros, as crianças, a cada um, Pai, que venham sair cheio na presença do Espírito Santo, que o Espírito Santo possa estar presente nessa noite. Amém, Senhor? Amém. Obrigado, irmão Luiz. Louvado seja Deus. Graça e paz, amada igreja. Amém. Aleluia. É uma alegria sempre da nossa parte poder estar mais uma vez nesta casa onde, como nós cantamos, aquele que é santo está aqui presente. Amém? Aquele que é santificado, aquele que é justificado por Deus, que é você, está aqui presente. Aleluia. Louvado seja Deus. Então esse é o motivo da nossa alegria nesta noite. Podermos estar juntos mais uma vez na comunhão, desfrutando da bênção, da graça, da misericórdia, daquele que é santo, e santo será para todo e sempre. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, que coisa maravilhosa. Irmãos, deixa eu te fazer uma pergunta, fazer algo assim que vai despertar no seu coração uma certa curiosidade. Isso vai se encaixar, vai estar dentro daquilo que nós vamos estar falando nesta noite. Se você partisse hoje para morar numa outra cidade, você, a sua família, estabelecer ali a sua vida a partir de hoje. É evidente que você vai chegar nessa cidade, vai estabelecer ali um lugar para colocar a sua família, e os dias começam a se passar. E no passar dos dias, você começa a conhecer pessoas, começa a conhecer lugares, começa a estar ali com o atendente ou a atendente daquela padaria onde você vai comprar o pãozinho fresco para o café da manhã. Você vai passar a ter contato com o atendente, o frentista do posto de combustível, onde você vai abastecer ali o seu automóvel. Você vai passar a ter contato com a diretora da escola, aonde vão estudar os seus filhos, se você tiver filhos, não for um casal sem filhos. O atendente, a doutora ou doutor, a enfermeira, ali do postinho de saúde, onde, a exemplo desse que vos fala, tiver mais de 60 anos, nós vamos começar a frequentar esses lugares frequentemente, consultando, pegando medicamentos, buscando a orientação, medindo a pressão arterial. Vamos ter contato com essas pessoas. O gerente do banco, onde você vai ali colocar suas finanças, a lojinha da Dona Maria ali na esquina, onde você vai comprar uma peça de roupa, um calçado, o salão do seu Miguel, onde você vai cortar o seu cabelo, o salão da Dona Matilde, onde você vai fazer as suas unhas do pé, da mão, onde você vai dar um trato na face. Você vai começar a conhecer pessoas diferentes, porque você está num lugar diferente. E você também é uma pessoa diferente naquele lugar. Mas preste atenção. Chega um dia que alguém se depara com você, você se depara com ele num lugar onde você
é pego de surpresa e essa pessoa fala para você: você é crente, né? Você é cristão? Você é um evangélico? Eu creio que, numa priori, isso desperta no nosso coração uma certa curiosidade já de momento. Por que essa pessoa está me falando dessa forma? Alguns até num tom de brincadeira vai dizer: não fui eu. Não fui eu dessa vez. Alguém vai dizer: mas o que eu fiz? Ou alguém vai fazer uma brincadeira com uma personagem da televisão que diz: vem cá, eu te conheço. Pense nisso. E abra comigo a sua Bíblia para a primeira carta de Paulo a Timóteo. 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6. A partir do verso número 11. Leiamos ali até o 16. Estes são conselhos de Paulo a um pastor muito jovem. Estudando um pouco sobre a vida de Timóteo, ele tinha nesse período aqui mais ou menos 25 anos de idade. Uma pessoa considerada muito jovem para o ministério ainda nos dias de hoje. Agora imagine na época em que foi escrita esta carta, foi feita essa abordagem até Timóteo, mais ou menos no ano 50 e 70 depois de Cristo. Haja vista que podemos considerar aí 2000 anos atrás, não é verdade? 1 Timóteo capítulo 6, verso 11. A palavra do Senhor nos diz assim: mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso, siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado, e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. Diante de Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e diante de Cristo Jesus, que na presença de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Eu exorto você a guardar este mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual no tempo certo há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele honra e poder eterno. Amém. Queridos, o tema desta mensagem é: o que caracteriza ser um homem ou uma mulher de Deus? O que caracteriza? O que é uma característica na vida de uma pessoa? Ela pode ser vista no falar, ela pode ser vista nas vestes, ela pode ser vista no modo de tratar o outro, ela pode ser vista no modo de respeito para com o outro, porque o outro vai ser sempre o nosso próximo. Então, o que é que caracteriza?
E aí a pergunta é: você se considera ser um homem ou uma mulher de Deus? Guarde essa resposta no seu coração. Responda só para você mesmo. Você se considera ser um homem, uma mulher de Deus? Um jovem de Deus? Uma criança de Deus? Um pré-adolescente, um adolescente de Deus? Alguém que faz as coisas de acordo com a vontade de Deus? Então, no texto que nós lemos, Paulo orienta Timóteo, fala de algumas características importantes na vida dele, para que ele, como exemplo daquela comunidade, ele pudesse se comportar desta forma, para que aqueles que foram os seus ouvintes, que foram os seus seguidores, vissem nele um homem de fé. Fé tal esta que as pessoas pudessem dizer: ele recebeu exemplos característicos de Paulo, do seu mestre. É a orientação de Paulo a Timóteo, pelo fato dele ser um pastor muito jovem. Paulo tinha preocupação, Paulo tinha considerações pela vida de Timóteo. Porque Paulo, como nós sabemos, ele foi um plantador de igreja, um missionário, o maior missionário já existente até os dias de hoje. Ele planta esta igreja, parte para outra localidade, e de tempo em tempo ele recebe cartas daqueles que ficaram para dar seguimento, para dar continuidade a esta obra que Paulo iniciou. E se nós lermos as cartas de Paulo a Timóteo, Paulo tem grande consideração por Timóteo, mas também tem muita preocupação. Assim como os pastores hoje, nós temos grande consideração por cada um de vocês, por cada família aqui representada, por cada criança aqui presente, por cada membro aqui presente. Mas temos também grande consideração por vocês e louvamos a Deus numa noite, numa tarde chuvosa como essa, vocês estarem aqui. Esse é o nosso papel. É o nosso papel de cuidador, de amparador, de guia espiritual na vida de uma comunidade. Porque essa comunidade é a minha família da fé. Assim como eu amo vocês e respeito a vocês, é a mesma coisa que eu espero vindo da parte de vocês para comigo. Essa é a consideração, é a preocupação de Paulo para com Timóteo. Então ele dá essas instruções que nós lemos aqui, ó. Mas você, ó homem de Deus, fuja de tudo isso. Ok, ele está falando do que ele falou antes, no contexto anterior. No contexto anterior a este versículo 11, do verso 10 para trás, nos capítulos 6 para trás, até lá no início. As orientações que ele já havia recebido. Então, queridos, para nós caminhar um pouquinho aqui, um homem ou uma mulher de Deus são conhecidos por aquilo que fogem. O primeiro ponto é isto justamente: fuja de tudo isso. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas. Mas de que coisa Paulo estava falando a Timóteo que ele deveria fugir? E que nós também devemos fugir? Aí Paulo ele faz uma listagem ali, dos versos 3 até o verso 10, ele vai falar sobre os falsos mestres, sobre os perigos da riqueza. Ele vai falar de tantas situações que são inerentes na vida daquela igreja, que estavam presentes na vida daquela igreja, e que nós não estamos isentos de passar por situações tais como Timóteo já estava passando naquele momento, no dia de hoje. É dessas coisas que ele está falando: Timóteo, fuja destas coisas.
mas não somente fuja, mas orienta a igreja, o grupo que você está caminhando com ele, porque eu não sei se vocês sabem, mas eu quero deixar vocês bem cientes de que no dia do juízo eu estarei prestando conta da vida de cada um de vocês. Deus vai me cobrar isso, assim como Deus cobra de cada líder que trabalha com um grupo. Deus cobra do líder de louvor, Deus vai cobrar do líder do conselho dessa igreja, Deus vai cobrar da líder das senhoras, Deus vai cobrar de cada liderança, como vai cobrar de cada um de nós individualmente, porque nós somos chamados por Deus para darmos o bom testemunho, e se nós dermos um mau testemunho, certamente conduziremos alguém para o caminho do erro, porque Jesus disse: se um cego tentar guiar outro cego, os dois cairão na ribanceira. Todos nós vamos prestar conta, mas sobre os líderes, sobre os pastores, é um peso um pouquinho maior. Nós vamos prestar conta de cada um de vocês. E ai de mim, se o meu exemplo como homem, como marido, como pai, como pastor, como líder, for um exemplo negativo, que leve algum de vocês para o caminho do erro, misericórdia, eu estarei perdido, a minha alma estará perdida. E eu não quero isso. Você quer isso? Qual é o pai em sã consciência que vai conduzir um filho para o caminho do erro? Jesus mesmo afirmou isso. Qual é o pai que, se um filho pedir um pão, ele vai lhe dar uma pedra? Ou se ele pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião ou uma serpente? Qual o pai em sã consciência? A grande verdade é que um homem, uma mulher de Deus, sempre abomina o mal e anseia para o bem. Esta é a verdade que precisa estar presente nas nossas vidas como cristão, como servos de Deus. É isso que ele está dizendo: fuja da aparência do mal. A gente usa muito esse tema, essa palavra quando trabalha com jovens. Fugir da aparência do mal, não esperar o mal se estabelecer para depois tentar fugir. Às vezes é tarde demais, é perigoso demais fazer associação com amigos que vão te conduzir para o caminho do erro. Falamos justamente sobre isso ontem, né, irmã Daiane? Justamente nessa tecla foi tocado na noite de ontem, com os que estavam aqui presentes. Louvado seja Deus por isso. Não esperar o mal se instalar. O pastor John Abel, nosso missionário já falecido agora, em várias oportunidades, eu assisti ele pregando, e ele repetia uma frase, quando ele dizia: companheiro, você não tem condições de proibir que um passarinho voe sobre a sua cabeça. Você não é dono do ar, você não é dono do espaço, você não tem mãos que alcancem para pegar esse passarinho, mas você tem toda a liberdade e o poder nas tuas mãos para não permitir que esse passarinho sente e faça um ninho sobre a sua cabeça. Ele está falando isso para trazer uma conotação a respeito do pecado. O pecado bate à nossa porta a todos os momentos. Ele está diante de nós. Thales Roberto cantou isso, né, irmão Fábio? Que o pecado está sempre diante dele, sempre batendo a porta dele. Paulo também afirmou isso. Mas cabe a nós, cabe a cada um de nós dizer não. Aqui não, estou fora. Aqui não tem lugar para você. É nesse sentido que Paulo está orientando Timóteo para que ele oriente a sua jovem igreja. E é este o sentido que nós também orientamos os nossos jovens.
numa situação desastrosa, não se permitir adentrar a ela para depois de lá tentar fugir, que da vez não tem jeito. Mas é fugir da aparência do mal. Seu mal está ali na esquina, vá por aqui, meu filho, vá por aqui. Não precisa passar lá para mostrar que você é o tal. Precisamos fugir da aparência do mal. Eu já testemunhei aqui, já testemunhei em vários lugares, que eu não tomo café em copo, em bar, em lanchonete, que eu sei que ali fornecem bebida alcoólica também. Se eu estiver na cidade e me der vontade de tomar um café, eu vou procurar uma panificadora. Porque eu preciso fugir da aparência do mal. Eu não preciso pegar um copo que tenha cheiro de álcool e ficar passando na frente do meu nariz para dizer que eu sou o cara. Eu não preciso demonstrar que eu sou o cara indo lá no prostíbulo, sozinho, numa hora em que a grande probabilidade de ir ficar lá é enorme. Então nós precisamos também seguir o exemplo de Paulo, fugir da aparência do mal, fugir da injustiça e buscar o que é justo. Fugir da vida pecaminosa e buscar o quê? Buscar a vida piedosa. Buscar a fazer o bem, se associar com as coisas boas, com as coisas sagradas, escolher as amizades que edificam, não aquelas amizades que vão conduzir a pessoa para o caminho do erro. Esta é a orientação que nós precisamos passar para os nossos filhos. Fugir da ganância, das coisas materiais, e buscar o quê? E buscar as coisas sagradas, as coisas que edificam para o reino de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas ser-lhe-ão acrescentadas. O que é as demais coisas que Mateus está falando no capítulo 6 do seu evangelho? É tudo que nós precisamos no dia a dia. Nos versos 1 até o 32, no 33 ele diz: mas buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Essa precisa ser, deve ser a nossa busca. Fugir também do quê? Das contendas. E buscar o amor ao próximo. Fugir do desespero emocional e buscar a mansidão, buscar o domínio próprio, que na verdade são frutos do Espírito Santo de Deus, que estão à nossa liberdade todos os dias. Nós precisamos fugir destas coisas. Gálatas 5, 22 e 23 fala dos frutos do Espírito Santo de Deus. Fugir da aparência do mal é não alimentar no coração desejos, anseios por coisas que não estão no nosso alcance. Você quer ver uma coisa muito perigosa que acontece no mundo secular, e de vez em quando a gente vê acontecendo aí por aí nas igrejas? São homens mal intencionados ficarem tentando algo para cima de menininhas, 12, 13, 15 anos de idade. Queridos, em primeiro lugar, isso é crime de pedofilia. Isso é um crime que a justiça corre todos os dias atrás para pegar alguém na contramão. Ai, pastor, mas isso não acontece na igreja. Acontece. Sabe por quê? Porque a igreja é constituída de seres humanos. A igreja é constituída de homens e mulheres. É por esta razão que é um perigo.
Então a palavra do Senhor nos diz hoje: fuja da aparência do mal, não espere a coisa acontecer, porque depois não dá, aí já era, aí o bicho pegou, aí a casa caiu, e daí não tem mais jeito. Querido, deixa eu te falar uma coisa, é muito melhor, é muito mais saudável você cuidar para não derrubar um copo no chão, do que depois juntar os cacos. É muito mais vantajoso. Isso faz parte de uma vida de prudência. E o que é que o Senhor Jesus Cristo mesmo afirmou? Sede prudentes. Seja simples como as pombinhas, mas sejam prudentes como as serpentes. Fugir da aparência do mal se encaixa também em estas situações, entre outras tantas que nós poderíamos mencionar aqui nesta noite. Em segundo lugar, um homem ou uma mulher de Deus, elas são conhecidas ou se tornam conhecidas por aquilo que combatem. O verso 12 do nosso texto diz assim: combata o bom combate da fé. Então, um homem e uma mulher de Deus são conhecidos por aquilo que combatem. Naquele tempo, queridos, eu já falei aqui há 2000 anos atrás, mais ou menos, falta um pouquinho. Como nos dias de hoje, existiam, como existe hoje, as heresias, existiam os falsos mestres, aqueles que ensinavam coisas distorcidas, aqueles que distorciam a verdade, aqueles que eram usados pelo diabo, como ele fez com Eva, lá no início da criação. Existiam os ensinadores, que eram aquelas pessoas que passavam pelas igrejas, os itinerantes, pregavam aquilo que bem entendiam e partiam para outra localidade, e a igreja ficava ali, a comunidade ficava ali remoendo, como existe nos dias de hoje. A gente tem que estar muito atento a tudo aquilo que é falado, que nos é orientado, que é apresentado a nós, apresentado aos nossos filhos no dia a dia, e orientá-los para que eles não se encaixem nestes padrões, porque são padrões do sistema diabólico que está ao nosso redor. Então, naquele tempo como hoje, o diabo tem estado ao derredor dos filhos de Deus. João 10:10, o Senhor Jesus vai dizer, quando ele fala ali a respeito do bom pastor, que o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Mas daí ele vai dizer: mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. 1 Pedro 5:8 diz que o diabo, vosso adversário. O diabo é o que da igreja? E o que é um adversário? É o inimigo. É aquele que vai combater contra nós. É aquele que vai se levantar contra nós, se levantar contra a igreja, se levantar contra os ungidos de Deus, vai se levantar contra você lá no seu trabalho, na sua família, vai usar o seu vizinho para tirar a sua paz, para roubar o seu sossego. Às vezes ele não usa o vizinho, mas usa o gato do vizinho, o cachorro do vizinho. Esse tempo atrás eu presenciei uma cena muito interessante. O pessoal estava brigando com a outra por causa das pombinhas. Daí a pessoa falou: mas as pombinhas não são minhas. As pombinhas, elas estão aí, elas são do mundo, elas são do sistema, elas são da natureza.
Mas daí a vizinha falou assim: mas é você que fica colocando quireirinha, alimentando, então elas são suas e por isso elas estão estragando a minha calçada, estão sujando a minha calçada, estão tirando a minha paz. Essas pombinhas de você são do Satanás. E daí o negócio pegou. Aí quando ela falou que a outra era do Satanás, daí o negócio ficou mais feio ainda. Então, queridos, às vezes o inimigo usa, ele está ao derredor. A palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e os livra, mas ao derredor, pela linha de fora, está o inimigo, e quando nós abrimos uma brecha, por pequenininha que ela seja, ele entra e faz um estrago desgraçado nas nossas vidas, porque ele é astuto. Na mesma forma como o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para todo e sempre, o diabo também tenta ser, porque ele tenta a todo momento estragar aquilo que Deus tem de melhor para a sua vida, aquilo que Deus tem de melhor para a vida da igreja, aquilo que Deus tem de melhor para você que está aqui nesta noite. Ele vai o tempo todo tentar estragar, tentar macular aquilo que Deus tem de precioso para a sua vida. Ele anda ao derredor. Portanto, amados, a igreja, Timóteo, deveria entender, como nós hoje devemos também, que a vida cristã é uma luta sem tréguas, é uma luta incessante, é uma luta diária. Todos os dias eu e você precisamos abdicar, precisamos abrir mão, precisamos renunciar muitas coisas em nossas vidas para que nós possamos agradar a Deus. E quando nós agradamos a Deus, nós desagradamos o inimigo e ele se levanta contra nós. É uma luta que não cessa, é uma luta sem tréguas. Mas o que nos contenta, amados irmãos, é saber que nós somos soldados de Cristo, que nós somos chamados para combater o bom combate. E o que é esse bom combate que Paulo estava falando? Combata o bom combate da fé. Aleluia, defenda a sua fé em Cristo Jesus. Se posiciona na hora do perigo, diga não. O sangue de Jesus derramado na cruz foi pela minha causa, foi pela causa da minha família, foi pela causa desta igreja. Então, nós precisamos defender a bandeira da fé. Somos incentivados também a defender a bandeira que é a bandeira da Igreja Luterana Livre. Afinal de contas, é aqui que nós somos assistidos, é aqui que nós nos alimentamos. Ainda que alguns achem que aqui não é dado um alimento sólido e batem procurar por aí. Nós estamos passando por um momento na igreja, onde a igreja está atrás de revelação, mas a igreja ainda não para pensar que este é o livro da revelação. São 66 capítulos de revelação de Deus, e as pessoas estão por aí buscando a revelação de homem, buscando a revelação de mulher que chega e diz: olha, Deus mandou te falar isso. Ah, será que Deus mandou mesmo? Deus me revelou isso. Engraçado que Deus não revelou a mim, revelou só a você. Mas que negócio é esse? E as pessoas vão atrás. Louvado seja Deus pela sua vida, porque aqui é pregado a palavra de Deus. O que é que nós estamos falando nessa noite? Defender, lutar, combater o bom combate da fé. Se a fé não fosse um combate bom a ser defendido, Paulo não o colocaria para Timóteo dessa forma. Combata o bom combate da fé. Não abra mão, Timóteo. Oriente a tua igreja a não abrir mão destes preceitos. Isto é uma característica positiva.
Por outro lado, o combate do homem e da mulher cristã é também contra dois inimigos terríveis: o mundo com as suas vãs filosofias, com os seus conceitos éticos e morais distorcidos e contrários à palavra de Deus. Aí Paulo vai nos dizer lá em Romanos: não vos conformeis com este século. Ano passado nós fizemos aqui 4 meses de mensagem sobre este tema, sobre esses 2 versículos, Romanos 12, 1 e 2. Muitos de vocês lembram. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tiago vai dizer assim: acaso não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? E aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. 1 João 2,15 diz: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, pois se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Segundo é a carne. Ao entendermos o que nós entendemos por carne, a carne nada mais é do que a nossa natureza humana, os desejos da carne. Esse é um combate que está no íntimo de cada pessoa, e ele se torna uma guerra interna. Todos os dias nós temos essa luta. Paulo diz que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. E aí a pergunta é: o que nós como igreja temos mais alimentado? Se nós alimentarmos mais o nosso espírito, ele vai vencer a carne. Mas se fizermos ao contrário, certamente o espírito será derrotado. Então, amada igreja, isso também precisa ser levado em consideração. Romanos 7,15, a palavra do Senhor nos diz assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, porque não faço o que quero, e sim o que não quero fazer, isso faço a todos os momentos, porque ele está sempre diante de mim. E olha que aqui é um testemunho de Paulo para a igreja de Roma, para os romanos. Não é um testemunho de alguém indouto, inculto, alguém que não conhecia nada. Aqui é Paulo falando, Paulo dando o testemunho, porque nem mesmo eu me compreendo. O meu próprio modo de agir às vezes me pega de surpresa, porque eu não faço o que quero, mas sim aquilo que eu não quero fazer, e isso me dá. Queridos, isso não acontece conosco também? O que é mais saudável? É vir para a igreja, para o templo, domingo à noite? Ou ir para uma lanchonete aí, comer uma pizza, né? Tomar aquela Coca-Cola com limão e gelo? O que é mais? Aos olhos do mundo, do sistema, é a segunda opção, mas para nós precisa ser a primeira. É aqui que eu recarrego as minhas baterias. É aqui que eu estreito a minha comunhão com Deus. É aqui que eu mato a saudade de ver o irmão Luiz, a quem eu não vi durante uma semana. É aqui. E é uma luta, é uma guerra que está dentro de nós. Deus disse a Caim:
o seu desejo será contra ti, mas a ti cabe dominar. Gênesis 4, capítulo 4, verso 7. Quem precisa mandar a pombinha sair de cima da minha cabeça sou eu. Agora, se eu ficar quietinho, deixar ela se aninhar, deixar ela buscar uns gravetinhos e construir ali, daqui a pouco ela vai fazer a morada dela. E daí como é que vai fazer? Daí não pode matar a pombinha, daí é crime. Aí não pode destruir a casa dela, é crime, está deixando a pombinha sem moradia. E daí como é que faz? Partindo, tem mais 2 horas. Em terceiro lugar, um homem e uma mulher de Deus são conhecidos por aquilo que seguem. Observemos o que Paulo diz a Timóteo no verso 11 do nosso texto. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso, siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Nós somos conhecidos por aquilo que nós seguimos. Conforme nós lemos no nosso texto, o que realmente está presente naquilo que nós precisamos seguir? A justiça. Siga a justiça. Atitudes são procedimentos, seu procedimento com todos e entre todos. Nós somos chamados como igreja para sermos pessoas justas. Eu sirvo a um Deus justo. E se eu sirvo a esse Deus justo, dele eu anseio pelas suas bênçãos, dele eu busco pelo seu cuidado, pela sua proteção. Então eu preciso exercer para com aquele que está ao meu lado, para com aquele que está no meu dia a dia, também ser justo para com ele. Não tem como eu desejar a justiça de Deus para a minha vida, mas eu não querer ser justo para com aquele que é a imagem e a semelhança de Deus. Não tem como, tem alguma coisa errada aí. É uma conta que não fecha. Precisamos usar desse procedimento para com todos e entre todos. Porque um homem e uma mulher de Deus, eles se tornam incapazes de serem pessoas injustas. Se assim o procedermos, alguma coisa está errada. Se assim o procedermos, a palavra de Deus não tem validade em nossas vidas. E esta é a razão que eu falei no início. Você está lá naquela cidade, depois de algum tempo alguém chega e fala assim: você é crente, né? Você é evangélico. Aí você toma aquele susto. Mas louvado seja Deus quando o testemunho desta pessoa é por uma ação que ela viu na sua vida, ou através da sua vida. Lá em Campo Mourão aconteceu isso comigo dentro do supermercado. Finalzinho de tarde, já início de noite. Certamente era o final do turno daquela atendente. Eu comprei alguma coisa no supermercado, entre eles pão, essas coisas do café da tarde. Eu lembro que eu dei um certo valor
Ela bateu lá na maquininha, lá no computador, e deu um valor. Eu dei um determinado dinheiro a ela, e ela me devolveu quase que todo aquele dinheiro na forma de troco. E eu olhei para aquilo e falei: minha querida, esse dinheiro não é meu. Você precisa rever a sua conta, porque você vai ter um prejuízo. E ela rapidamente, ela teve que chamar a fiscal veio, porque daí tem todo aquele processo, né? Já está no computador, daí ela teve que desfazer aquilo, e no fim ela me agradeceu. Ia dar um rombo no caixa daquela pobre atendente no final do seu expediente. E a pessoa que estava atrás de mim, eu falei: ó, perdoa aí, porque a senhora perdeu um certo tempo até resolver. Dizer: não. Essa foi a atitude mais linda que eu vi na vida de alguém até hoje. Eu louvei o nome do Senhor. E louvado seja Deus. E se eu pegasse aquele dinheiro e colocasse todo ele no meu bolso, e aquela pessoa que estava atrás fazendo a conta também no meu lugar, que tem pessoa assim, né? Pessoa rápida de fazer conta, não tem? Às vezes, quando você está olhando, ela já fez a conta, ela já sabe quanto é que deu. E eu tomo aquele dinheiro para mim. E se essa pessoa não sair do mercado e me dissesse assim: puxa, que coisa feia que o senhor fez, viu? Como são conhecidos um homem ou uma mulher de Deus? Quarto e último lugar, são conhecidos por aquilo que guardam. Verso 14 do nosso texto, Paulo vai dizer: aguardar este mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Que guardes, Paulo orientando a Timóteo para ele falar para a sua igreja, nesse contexto, que guardem o mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é apenas uma vez, mas é sempre. A vida cristã, ela é todos os dias. Por isso que eu falei ainda há pouco, que ela é prazerosa, é saudável, mas não é fácil de ser vivida, porque nós precisamos abrir mão, precisamos abdicar, precisamos abandonar certas coisas em nossas vidas para sermos achados em graças por Deus. E também pelo nosso próximo, aquele que é a imagem e a semelhança de Deus. Que nós estamos sendo vigiados o tempo todo. Todo lugar que você chega, está escrito lá: sorria, você está sendo filmado. Daí você olha, não vê câmera, você não vê nada, ou como diz lá no Nordeste: oxe, mas estou sendo vigiado por quem? Aí o Espírito Santo de Deus toca no meu e no seu coração e fala assim: vai lá em Provérbios capítulo 15, versículo 3, e veja o que está escrito lá. Daí você vai lá e está escrito assim: os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Daí você olha para aquela... tem razão. Sorria, você está sendo filmado. Ah, mas não tem ninguém por perto. O patrão não está aqui. Esse tempo atrás eu fui numa loja aí, e como eu tomo um remédio para bexiga, às vezes dá aquela vontade no banheiro, eu pedi licença para a mocinha e perguntei onde que era o banheiro da loja. Ela falou: é ali, senhor, naquele corredor. Eu fui lá, cheguei e abri a porta, um rapaz quase jogou o celular na minha cara. Estava sentado no vaso, mas de roupa e tudo, só por aqui, ó, só navegando. Na hora do serviço. É engraçado, né? Mas acontece. Sorria, você está sendo filmado, você está sendo vigiado, você está sendo cuidado. Devemos guardar tudo o que Deus ordenou, a sua palavra, seus mandamentos,
não devemos negociar a verdade. A verdade é algo inegociável na vida do cristão. Não tem como. Amados, existem coisas que são inegociáveis. E uma delas é a verdade de Deus. Não tem como. A verdade nos leva para o que é certo, para aquilo que é correto. E o certo vai ser sempre certo. Não tenha dúvida disso, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus. Na época de Timóteo, muitos obreiros haviam se desviado do caminho da verdade. Por exemplo, se nós vermos ali em 2 Timóteo 4,10, ele vai falar de Demas. Ele vai dizer que Demas amou mais as coisas do presente, abandonou os ensinamentos de Deus, por isso Deus o rejeitou. E outros seguiram o mesmo caminho. Quantos líderes por aí não têm levado pessoas para o caminho do erro? Muitos. Porque um líder, amada igreja, pense numa coisa: um líder, por mais que ele seja um líder espalhafatoso, ele tem os seus seguidores. Eu quero ser um líder do bem. Eu creio que você também almeja isso. Ser uma pessoa do bem, para que as pessoas que te sigam pelo seu bom testemunho. Sigam, porque não vão correr o erro de colocar o pé num buraco. Outros seguiram o mesmo caminho. Lição que tiramos para nossas vidas: é muito perigoso ir na onda dos outros. Tem um ditado popular que diz que quem vai pela cabeça dos outros é piolho. Então, meus queridos, meus jovens aqui nesta noite, cuide das suas amizades. Cuide daquele que você vai abrir uma conversa com ele. Cuide daquele que você vai convidar para ir fazer uma visita na sua casa, se você não estiver preparado para falar do amor de Deus para ele, de uma forma que essa palavra, esse amor venha tocar no coração daquela pessoa. Precisamos tomar muito cuidado com isso, porque o diabo, o nosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. A Bíblia fala de exemplos de algumas pessoas que causaram muitos prejuízos para o reino de Deus e também para a sua sociedade e consequentemente para a sua família. Por exemplo, ali em 3 João versos 9 e 10, é só um capítulo, ele vai falar de Diótrefes, um homem que foi intoxicado pela soberba e causou sérios problemas na igreja daquela época. Ele causou sério problema para quem? Para a igreja. Ele não causou um problema para a sociedade, ele causou um problema para a igreja. Era alguém que estava dentro da igreja, era alguém que estava sendo instruído na mesma palavra que você e eu estamos. Mas por que será que este homem, ele causou prejuízo? Porque alguém que não guardou aquilo que lhe foi ensinado. Esta é a razão que eu louvo a Deus por esta igreja, que a pessoa chega aqui, ele é instruído, ele é ensinado, ele é guiado pelo poder do Espírito Santo, para que ele saiba aonde ele está colocando a planta dos seus pés. Não é assim, irmão Fábio? Fazemos um curso preparatório e lá no final ainda perguntamos: você está preparado? É isso mesmo que você quer? Sim, pastor. Então amém. Então vamos lá, vamos molhar sua cabeça, vamos fazer uma festa, vamos apresentar você diante da sociedade, da igreja, e você vai tomar essa postura, e louvado seja Deus pela sua caminhada da fé. Esse é o nosso projeto, é o nosso plano, é o nosso pensamento para com todos, mas principalmente com aqueles que estão se achegando recentemente. Louvado seja Deus pelas suas decisões.
Esse tipo de gente não pode ser de Deus. Isto porque um homem ou uma mulher de Deus guarda a sua palavra, guarda e respeita os seus mandamentos. Para fechar, eu quero ler com você o Salmo 119, não é os 176 versículos, é só o versículo 11. Coloca ela para nós, por favor. Salmo 119, versículo 11. A gente fala Salmo 119 e já assusta a igreja, né, irmão Fábio? Você fala Salmo 19, a igreja... Ler 176 versículos aí não dá. Salmo 119, 11. O que é que diz ali? Escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti, para não pecar contra Deus. Quem falou isso foi Davi. Escondi, guardei, guardo a tua palavra no meu coração para não pecar. Guardo com a finalidade de não entristecer o coração de Deus. Então, um homem ou uma mulher de Deus, um jovem, uma criança, um pré-adolescente, um adolescente, ele é conhecido por aquilo que guarda, por aquilo que combate, ele é conhecido por aquilo que segue, ele é conhecido por aquilo que ele busca todos os dias para a sua vida, que é o desenvolvimento da fé. Como é bom quando você ora com alguém, quando você conversa com alguém e a pessoa diz assim: obrigado, Senhor, pela sua vida, porque eu vejo em você um homem ou uma mulher de fé. Louvado seja Deus. Eu creio que Deus falou muito forte ao nosso coração nessa noite. Por isso eu quero agradecer a Deus. E esta é a razão que Deus me trouxe aqui nessa noite para te fazer um convite. Eu não sei como você tem caminhado a sua caminhada da fé, se tem vivido a sua vida da fé. Eu não sei. O que eu sei é que Deus tem planos maravilhosos para a sua vida, como pai, como mãe, como igreja, como sociedade, como pessoas que buscam a face do Senhor. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos nesta hora e coloque o seu coração diante de Deus. Se essa palavra falou ao seu coração, em algum desses pontos você se encaixa em falha para com Deus, para com a sua família, para com aquele que está ao seu lado, coloque isso diante de Deus, peça ao Espírito Santo que venha falar ao seu coração e receber a bênção do Senhor através desta oração. Nosso bondoso Deus e eterno Pai, aqui está a tua igreja reunida. Louvamos o teu santo nome, Senhor, pela tua palavra. Louvamos o teu santo nome porque ela é viva e eficaz, e ela é que tem o poder para transformar as nossas vidas, para estabelecer sobre nós como igreja as características de uma pessoa que ama o Senhor, que ama a sua obra, que ama aquele que está ao seu lado, que é a sua imagem e a sua semelhança, ó Paizinho querido. Pai, nesta noite, Senhor, eu creio que o Senhor falou muito forte aos nossos corações. E se alguém nesta hora aqui, nesse exato momento, se lançando diante dos teus pés, aos pés da cruz, Papaizinho querido, que o Senhor receba, que o Senhor, através do seu Espírito Santo, traga uma transformação nesta vida, nesta família, nesta igreja, porque nós queremos servir ao Senhor com alegria, nós queremos fugir da aparência do mal, nós queremos guardar, esconder a tua palavra no nosso coração, com uma única finalidade, ó Deus, de não pecarmos, de não entristecermos o seu coração, mas ao contrário de tudo isso, fazermos aquilo que te agrada, aquilo que apraz ao Senhor. Deus, em nome de Jesus,
Derrama da sua graça, Senhor, visitando estes corações, transformando-os, ó Deus, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Aleluia. Louvamos e agradecemos a Deus nesta hora, orando em o nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. E graças ao nosso Deus. Aleluia. Louvado seja Deus, porque Ele é o Senhor dos senhores. Ele é santo, Ele é justo, Ele é verdadeiro, e é esse Deus que nós servimos, e é esse Deus que quer abençoar a sua vida nesta semana, te dando graça, estabelecendo cura, te dando livramento, te dando proteção. É esse Deus, e Ele está aqui nesta noite. Aleluia. Nos coloquemos em pé na presença do Senhor.